Livro do profeta Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao verso 15, diz assim: No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, pensa em Deus nesse momento. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós encontramos na Tua palavra tudo o que precisamos para uma vida abençoada. Pedimos nessa noite que o Teu Espírito passeie livremente no meio da congregação. Que o Teu Espírito convença a cada um de nós da verdade da Tua palavra. Que o Teu Espírito continue a obra de transformação em nossas vidas, nos moldando à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Nós reconhecemos, Deus, que a Tua palavra é a verdade e reconhecemos também que a Tua palavra é mistério. Nós não temos condição de entendê-la se o Senhor mesmo não vier explicar para nós. Assim nós choramos, agradecidos por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Devemos fazer o melhor para Deus. Esse é o tema que eu escolhi para conversar com a igreja nessa noite. O profeta Ageu, ele é chamado de o profeta do templo. O nome dele significa festivo. Ele tinha cerca de 80 anos de idade quando profetizou a Israel. E isso foi por volta do ano 520 a.C., 17 anos depois do povo ter retornado do exílio na Babilônia. Ageu foi contemporâneo de Esdras, de Zorobabel, de Neemias e de Zacarias. Nesse tempo,
42 mil judeus voltaram do exílio e encontraram tudo em ruínas. Eles então começaram a reconstruir o templo, mas com o passar do tempo, a prioridade do povo mudou e eles passaram a se preocupar mais com seus próprios interesses do que com os interesses de Deus. Então Ageu exorta o povo a retomar as suas prioridades. A gente vê aqui alguns princípios para a gente fazer as coisas para Deus. O primeiro princípio é o seguinte: para Deus tem que ter prioridade. Olha o que está escrito aqui em Ageu, capítulo 1, de 2 a 4. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Mas aí vem a palavra do Senhor dizendo, mas é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas enquanto esta casa permanece em ruínas? Então o povo, ele inverteu as prioridades. E eles diziam, não, ainda não está na hora de construir a igreja. Vamos construir primeiro as nossas casas. E Deus diz, não. Da onde que vocês tiraram que a casa de vocês tem que ser reformada e a casa de Deus ficar em ruína? Primeiro nós devemos fazer as coisas de Deus. E depois fazer as nossas coisas. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é primícia? Primícia é a primeira coisa, é o primeiro. Qualquer crente que é semi-alfabetizado na Bíblia, ele sabe que ele tem que primeiro cuidar dos interesses de Deus para depois cuidar dos seus, simplesmente pelo fato de que Deus não merece receber sobra. Deus, ele merece as primícias. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ensina para nós a mesma coisa. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar Deus em primeiro lugar. E as coisas? As coisas vão sendo acrescentadas. Isso se refere a prioridades. Se refere ao tempo, se refere aos nossos dons e talentos, ao nosso dinheiro, às nossas férias, ao nosso domingo. O nosso princípio de vida é Deus em primeiro lugar. E depois? Depois as coisas. Porque se eu ponho Deus em primeiro lugar, as coisas serão acrescentadas. Agora, se eu ponho as coisas em primeiro lugar e Deus vai sendo acrescentado, quando eu tenho tempo, quando sobra. Vocês perceberam o que Ageu fala aqui? Ele está dizendo para o povo, olha para trás. Ele diz duas vezes, considerai no vosso passado. Então, quando eu olho para trás e vejo o tanto que Deus me abençoa, não tem como eu deixar Deus em segundo lugar. E aqui Ageu diz para o povo, olhem para trás e vejam, quando vocês deixaram de priorizar Deus, se foi bom ou se foi ruim. Toda vez que a gente olha para trás, para a vida da gente, e se lembra do tempo que a gente deixou de priorizar Deus, a gente vai ver que não foi bom. Então, se vamos fazer para Deus, tem que ser com prioridade. Deus não quer resto, Deus quer primícias. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, para Deus tem que ter qualidade. Se vamos fazer alguma coisa para Deus, tem que ser com qualidade. Aí nesse mesmo texto de Ageu, capítulo 1, verso 4, ele diz, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Aqui ele está colocando em xeque a qualidade que se emprega na casa e a qualidade que se emprega na igreja. Na nossa casa a gente arranca os pisos tudo e põe porcelanato. Na igreja a gente quer botar aqueles azulejinhos quadradinhos com uma florzinha azul no meio. De onde nós tiramos que temos que ter uma qualidade top na casa da gente e na igreja qualquer coisa serve? Se vamos trazer uma cesta básica, por que na nossa casa o arroz é de uma marca e para a igreja é outra marca?
Se eu vou dar uma toalha para a igreja, por que da minha casa é uma toalha e para a igreja vai ser outra toalha? A casa da gente ser mais equipada do que a igreja de Deus. Não faz sentido. Vamos fazer para Deus, tem que ser com qualidade. Malaquias capítulo 1, de 6 a 10, diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível? Quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas em vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Você trazer para ofertar a Deus boi cego, boi aleijado. Aí ele diz: dá isso de presente para o governador, dá de presente para o prefeito, dá de presente para a autoridade, para você ver se ele vai aceitar. Mas para Deus a gente traz. Lá em Marcos capítulo 12, do versículo 41 a 44, mostra como Deus valoriza a qualidade daquilo que se faz para ele. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Dentre os muitos lugares que Jesus está, ele também se assenta diante do gasofilácio, no momento das ofertas. Ele está ali para ver como as pessoas depositam, como é qualidade. Se a pessoa deposita com alegria ou com tristeza, com gratidão ou por constrangimento, para glorificar a Deus ou para aparecer. É por isso que é possível uma pessoa dar muito dinheiro e Deus falar: não deu nada, porque isso é sobra, e sobra eu não quero, eu não aceito. Mas uma viúva pobre deu uma oferta que era uma pequena moeda ou pequenas moedas, e Deus disse: ela deu mais do que todos, porque ela realmente deu uma oferta de qualidade. Nós nos preocupamos com a qualidade daquilo que ofertamos a Deus, porque Romanos 12 vai dizer: aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Quem contribui, com liberalidade. Quem preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Qualidade no exercício do trabalho para Deus. Deus não merece receber ofertas medíocres. Em terceiro lugar, para Deus tem que ter quantidade. Vamos voltar lá para Ageu, capítulo 1, verso 6 e verso 9. Diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Aí no verso 9: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Muito é quantidade, pouco é quantidade. Esse relacionamento do povo com Deus envolve quantidade.
Ageu está dizendo que quando fazemos muito para nós e pouco para Deus, o resultado é que nós recolhemos pouco para nós. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Quantidade. Em Lucas 6,38, olha o que Jesus diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então a medida tem que ser boa, já estamos falando de quantidade. Nós somos muito econômicos com Deus. E lá em Romanos 8,32 diz que Deus não poupa para nós. Diz que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Como não nos daria graciosamente com ele todas as coisas? Então você vai fazer alguma coisa para Deus, faça o máximo possível. Você vai dedicar seu tempo para Deus, dê o máximo de tempo que você puder para Deus. Você vai fazer uma oferta a Deus, dê o máximo que você puder. Se prepare o máximo. Quantidade é importante. Não, pastor, quantidade não é importante. O importante é a qualidade. Onde tem qualidade, tem quantidade, olha. Imagina que você vai no restaurante ali e você vê uma placa escrita assim: o melhor bife de Volta Redonda. Quando chega o bife, é um bife desse tamaninho assim, ó. Tudo bonito, prato enfeitado, um bifinho desse tamaninho. O que você vai falar? Ô garçom, o que é isso? Não, aqui nós trabalhamos com qualidade, meu amigo. Claro que você não vai gostar. Quantidade é importante. Então, é difícil você conceber que alguém vai dar uma oferta de qualidade para Deus, uma pratinha de 25 centavos. A gente dá para Deus aquilo que a gente não tem coragem de dar para pessoas. Então, para Deus tem que ser o primeiro, tem que ter prioridade, para Deus tem que ter qualidade, para Deus tem que ter quantidade. E por último, para Deus tem que ter valor. Ageu capítulo 2, 8 e 9. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então Ageu está informando para nós, e nem precisava, que Deus é muito rico. Lá no Salmo 24, versículo 1, já dizia isso para nós. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Pensa numa coisa que existe na terra, é de Deus. Pensa em alguma coisa que vale dinheiro na terra, que está valendo muito dinheiro hoje, é de Deus. Não tem nada nesse mundo que não seja de Deus. Ele é o Criador e o sustentador de tudo que existe. Pobre de nós, se acharmos que estamos dando alguma coisa para Deus como se Ele precisasse. Lá em Atos 17, 24, diz que Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. É Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Então isso traz uma responsabilidade. Eu não posso dar qualquer presente para uma pessoa importante. Se vamos dar uma oferta, fazer algo para o rei, tem que ser algo de valor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículos 25 a 28, diz assim: no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. No templo havia escudo de ouro, mas o inimigo assaltou e levou os escudos de ouro. Sabe o que Roboão fez? Faz de bronze, bota lá no lugar. Engraçado que Ageu diz para nós que Deus é dono do ouro e da prata. Bronze já é 3º lugar. Não se pode
subvalorizar aquilo que se faz para Deus. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não se troca ouro por bronze. Então a nossa oferta tem que ter valor. Segundo Samuel 24, de 18 a 25, diz assim: naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna no alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço. Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Davi disse: eu não vou ofertar a Deus algo que não me custe nada. Davi fez uma oferta que moveu a mão de Deus. Se vamos fazer para Deus, tem que ser uma oferta de valor. Você teria coragem de dar de oferta um dinheiro que você achou na rua ali? Você aceitaria que o irmão desse o seu dízimo no seu lugar? Era isso que ia acontecer se Davi aceita a oferta de Araúna. Ele disse: aí a oferta não vai ser minha, vai ser sua. Enquanto nós estivermos fazendo por Deus o mínimo, a igreja não avança e a nossa vida não avança. Considerai no vosso passado. Olha para trás. De onde você está vindo? Todos nós estamos vindo do exílio. Todos nós estamos vindo da Babilônia. Considerai no vosso passado. Olha o que Deus fez por nós. Agora nós vamos chegar aqui, na terra prometida, na salvação, e vamos priorizar o nosso interesse? Ou Deus é o número 1 na minha vida, ou Ele não existe na minha vida. É isso que diz o Evangelho. É muito bom que nós nos preocupemos em dar alguma coisa a Deus. Mas nós temos que ter cuidado para não ofender Deus com o tipo de oferta que nós fazemos a Ele. Se vamos fazer alguma coisa para Deus, tem que ser prioridade, tem que ter qualidade, tem que ter quantidade e tem que ter valor. Se de um lado Ele não precisa de nada, de outro lado Ele merece tudo e Ele merece o melhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver.
Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor, nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez.